E aí, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Elvis e nós estamos aqui em mais um episódio dessa playlist abençoada que tem como título Devocionais. O devocional de hoje tem como título Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Nós vamos aprender um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, um dos textos mais mal interpretados pela igreja nos nossos dias. O texto de hoje será muito interessante para o nosso conhecimento teológico, então eu queria que você pegasse algum instrumento que você tenha aí de anotações, algum instrumento que você tenha como um tablet, um iPad, um bloco de notas, algo que possa ajudar você a fazer essas anotações que vão ser muito necessárias nessa interpretação de hoje. Então você já aproveita e pega aí. Enquanto isso, você já pega também sua Bíblia e nós vamos ler Mateus capítulo 12 e nós vamos ler o verso 32 do capítulo 12 de Mateus. Pegue sua Bíblia, enquanto você está pegando a Bíblia, se tem alguém aqui que já pegou, aí você já aproveita e se inscreve no nosso canal e ativa o sino das notificações para que todas as vezes que eu colocar um devocional aqui ou uma pregação, a plataforma já diga para você, já notifique para você e você assista na íntegra, tá bom? Mateus capítulo 12, verso 32 diz assim: Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado neste mundo e nem no mundo vindouro. Que texto, né, irmãos? No meio da igreja cristã, principalmente da igreja continuista, da igreja que acredita na contemporaneidade dos dons, porque na igreja nós temos pelo menos duas visões sobre os dons extraordinários. Nós temos o cessacionismo, que faz parte do tradicionalismo das igrejas reformadas, igrejas como a presbiteriana e a igreja batista. A parte da igreja batista acredita que depois da era apostólica os dons cessaram. E os dons que cessaram são aqueles dons extraordinários, como operação de maravilhas, dons de curar, e até mesmo os dons de variedades de línguas que é interpretado por eles como línguas idiomáticas e não como línguas espirituais. Mas no meio pentecostal nós temos o que nós chamamos de continuismo. Continuismo é a ideia teológica que depois da era apostólica os dons continuaram fluindo na igreja. Então essas confusões sobre blasfêmia contra o Espírito Santo acontecem mais dentro do continuismo, dentro do meio pentecostal ou do meio carismático, que também é uma ramificação da igreja que acredita na contemporaneidade dos dons. Depois eu posso explicar para vocês qual a diferença de um carismático para um pentecostal. Então, nesse meio pentecostal ou continuista, as pessoas acabam acreditando que qualquer questionamento a respeito de uma profecia ou de uma movimentação que é titulada como movimentação do Espírito pode ser classificada como uma blasfêmia. E as pessoas dizem assim: pastor, eu não posso questionar as profecias. Pastor, eu não posso questionar aquilo que acontece na igreja, porque se eu questionar ou se eu duvidar do que está acontecendo, pode ser que eu esteja blasfemando contra o Espírito Santo. E segundo a fala de Jesus, se eu blasfemar contra o Espírito Santo, eu estou cometendo um pecado que não tem perdão. E cometendo um pecado que não tem perdão, eu acabo perdendo a minha salvação. Então as pessoas acabam ficando com medo de questionar as profecias, as pessoas acabam ficando com medo de questionar algumas coisas que acontecem no meio continuista, porque até alguns líderes usam essa fala de Jesus, líderes doentios usam essa fala de Jesus para fazer com que as pessoas aceitem tudo o que acontece em nome de Jesus no meio de alguns movimentos neopentecostais ou até mesmo no meio de alguns movimentos que são titulados como pentecostais. Então, pastor, como é que a gente faz para poder compreender melhor o que Jesus está dizendo nesse texto? É o que eu já expliquei aqui desde o primeiro devocional. Nós nunca podemos olhar para um versículo e isolar esse versículo do seu contexto imediato. Nós precisamos entender que o que Jesus está dizendo no versículo 32 não é uma fala solta. Ele não está falando de maneira aleatória, de uma hora para outra ele abriu a boca e começou a falar isso. Jesus está falando o que falou
por causa de algo que aconteceu no que nós chamamos de contexto imediato. Lembra que eu expliquei sobre contexto histórico e contexto imediato? O contexto imediato nada mais é do que os versículos que antecedem, anteriores ou posteriores ao versículo que você acabou de ler. E os versículos anteriores ao versículo 32 começa a partir do verso 22. A epígrafe dessa Bíblia diz assim: a acusação contra Jesus. Observemos, pois, onde começa essa história e como essa história começa. Verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. E Jesus curou, e o mudo falava e via. E toda a multidão se maravilhava e dizia: este porventura é o filho de Davi? Um título dado ao Machia, ao Messias. Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido por si só está devastado, ou toda cidade dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Você está observando que essa história começa com Jesus curando um cego e mudo que estava endemoniado? Então é a partir daqui, aqui é o nosso ponto de partida. Trouxeram um homem cego, mudo e endemoniado para que Jesus curasse esse homem que sofria dessas enfermidades por causa de uma ação satânica que estava sobre a vida dele. A palavra de Deus diz que Jesus expele aquela esfera satânica, diabólica, e quando Jesus expele essa esfera diabólica da vida desse homem, ele imediatamente é curado. E quando ele é curado, as pessoas que observam aquilo que estava acontecendo, nós precisamos entender que esse cenário de Israel era um cenário onde todos os judeus eles tinham compreensão das profecias messiânicas. Ninguém ali era leigo sobre aquilo que as profecias diziam sobre Jesus. Por exemplo, você vai encontrar o próprio cego em Jericó dando a Jesus um título de Jesus, filho de Davi, que era um título que era imputado ao Messias. O próprio cego que estava em Jericó tinha esse conhecimento de que Jesus era o filho de Davi. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que naquela época as pessoas tinham, nem que fosse um pequeno conhecimento, mas elas tinham a respeito de quem seria o Messias e quais as características que dariam esse título de Messias a esse homem quando ele viesse. E a partir do momento em que Jesus expele o demônio e que o homem de fato é curado, essas pessoas começam a perguntar: será que esse é o filho de Davi? Um título dado ao Messias. Nesse momento, os fariseus ficam muito preocupados com a fama de Jesus e com esse título que estava sendo imputado ao próprio Jesus Cristo. Então eles começam a dizer que Jesus expulsava demônios pelo próprio demônio. Eles dão um título de Beelzebu, o príncipe das trevas ou o senhor das trevas. Observe, Jesus curou um homem, a multidão começou a pensar que esse Jesus era o Messias, começou a entrar nesse pensamento de que talvez Jesus fosse o Messias, e os fariseus, com medo de que as pessoas acreditassem que Jesus era o Messias e começassem a seguir Jesus, deixando aquele próprio clã religioso de fariseus e saduceus de lado, eles começam a dizer para as pessoas que Jesus era o próprio demônio que expulsava demônios, para acabar com a fama que Jesus estava construindo de um homem que curava pessoas e que talvez ele fosse o Messias. Então eles dizem que Jesus expulsava demônio pelo próprio demônio. Aí então Jesus de contrapartida vai dizer assim: como um demônio consegue expulsar demônio? Se um demônio expulsa um demônio, seu reino está dividido por si só. E todo reino dividido por si só não consegue subsistir. Ele é destruído em si só a partir do momento em que ele é subjugado por ele mesmo.
Então Jesus começa a dizer que seria impossível que isso acontecesse porque Satanás não consegue e não pode expulsar o próprio Satanás. Demônios não expulsam o próprio demônio. Aí é aqui que a gente começa a caminhar para o verso 32, onde Jesus diz assim: toda palavra dita contra o filho será perdoada, contra o filho do homem. Nós precisamos entender que filho do homem é um título dado a Jesus lá no livro de Daniel. Então Jesus, ele dá a ele mesmo esse título de filho do homem por causa das profecias de Daniel, porque é em Daniel que nós temos a Deus dizendo que Jesus é o filho do homem, dando esse título para filho do homem, que é diferente de filho do homem que Deus fala com Ezequiel. Quando Deus fala com Ezequiel, filho do homem, Deus está dizendo que Ezequiel é filho de Adão. Deus está falando da antropologia de Ezequiel. Mas quando a Bíblia dá a Jesus o título de filho do homem, esse título é um título dado ao Messias, diferente de como a Bíblia fala com Ezequiel. Filho do homem, Ezequiel, filho de Adão, sua antropologia, filho do homem, Jesus, um título dado ao Messias. Olha como isso é interessante também. Então Jesus diz assim: toda palavra dita contra o Filho do Homem será perdoada, mas qualquer palavra dita contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse mundo e nem no mundo vindouro. Então a gente acaba ficando com medo e diz assim: eu não posso questionar nada que acontece na igreja, porque se eu blasfemar contra o Espírito Santo, irmão, eu estou ferrado. Mas se nós estamos lendo um texto e nós estamos percebendo que Jesus fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, baseado no contexto imediato, o que nós estamos aprendendo aqui? Que blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui uma obra do Espírito Santo ao diabo. Quando Jesus pega o papiro e ele levanta aquele papiro no começo do ministério dele, ele lê um texto de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho. Então a Bíblia Sagrada deixa muito bem claro que toda a plenitude de Deus estava em Jesus de maneira corpórea, pelo poder do Espírito Santo. Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus é ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre Jesus como forma de uma pomba no dia do seu batismo. Então, Jesus, ele trabalhava também pelo poder do Espírito Santo. A autoridade que ele tinha também era pelo poder do Espírito Santo. Então, quando você atribui uma obra do Espírito Santo a Satanás, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E a grande pergunta que as pessoas fazem é: será que eu posso blasfemar contra o Espírito Santo e perder a minha salvação? Será que um eleito de Deus ele pode blasfemar contra o Espírito Santo? Nós precisamos entender, mais uma vez, quem eram os fariseus e o que os fariseus estavam dizendo. E para entendermos isso melhor, nós precisamos lembrar de João capítulo 3, quando a Bíblia diz que Nicodemos vai se encontrar com Jesus. Quando nós lemos aquele texto bíblico, o texto diz que Nicodemos vai de noite para que ninguém saiba que ele está indo até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha que interessante. Número 1, aquele homem era uma grande autoridade religiosa. E aquele homem tinha muito conhecimento catedrático religioso. Então, quando ele diz assim, Rabi, ele reconhece que Jesus é um mestre. Ele reconhece que Jesus era um mestre da sua época. Segunda informação que está em João capítulo 3 é que ele diz assim: sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz senão pelo poder de Deus. Olha que ele diz assim: sabemos, e ele é fariseu. Quando ele diz sabemos, ele está falando em nome de todas as pessoas que estavam atreladas ao seu clã. Ele fala em nome de todas as pessoas que faziam parte do seu relacionamento, do seu convívio religioso. Então, quando ele diz em nome dos fariseus, sabemos, é porque de fato os fariseus sabiam que Jesus tinha todas as características do Messias. Ninguém melhor do que os fariseus para saber que Jesus tinha todos os pré-requisitos do Messias. Mas espera aí, eles sabiam que Jesus tinha todas as características do Messias, e por que eles chamavam Jesus de Belzebu? Simples, é porque Jesus ele vem na contramão
de todo o paradigma dos fariseus. O que é que os fariseus pensavam? Que quando Jesus viesse, Jesus ia ser como os fariseus e que ele ia andar junto com os fariseus. Aí Jesus aparece comendo com os discípulos que não lavavam as mãos, sentando com publicanos e pecadores, conversando com meretrizes, com homens leprosos, com homens pecadores, e Jesus tinha mais um ministério externo do que interno. Então eles dizem assim: não, se esse homem é o Messias, era para ele andar com a gente, era para ele estar conosco. Já que ele entrou na contramão daquilo que nós imaginávamos, para abafarmos a sua notoriedade, vamos dizer que ele é o próprio Satanás que expulsa Satanás. Então, no íntimo do coração dos fariseus, eles sabiam que de fato Jesus tinha todo o perfil do Messias, pela sua mensagem, pelo seu testemunho e pelos milagres e sinais que Jesus fazia. Mas, pelo motivo de Jesus não ser o perfil que eles queriam, eles davam o título de Satanás a Jesus. Então, o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? É você ter certeza absoluta que uma obra é de Deus, e mesmo você tendo certeza absoluta que aquela obra é de Deus, você atribui essa obra a Satanás. E aí, já começou a entender que você nunca blasfemou contra o Espírito Santo? Olha como isso é interessante. Mas o que faz a blasfêmia contra o Espírito Santo ser um pecado sem perdão não é simplesmente o fato de você saber que é Deus que está fazendo e você atribuir a obra a Satanás, mas você não se arrepender disso. Um pecado sem perdão não é simplesmente a blasfêmia contra o Espírito Santo em si. Pecado sem perdão é todo pecado que nós cometemos e que nós não se arrependemos dele. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer pecado que eu cometo e que eu não me arrependo desse pecado é um pecado sem perdão. Aí você agora diz assim: então, pastor, todas as vezes que eu peco e eu não me arrependo, eu perco a minha salvação? Gente, existem dois tipos de pecados, de perdão, melhor dizendo. Existem dois tipos de perdão diferentes. Existe o perdão da culpa, que a gente chama de perdão total, que é o perdão judicial, e existe o perdão paternal. Perdão judicial, perdão paternal. O que é o perdão judicial? É quando o homem é perdoado soteriologicamente, judicialmente, espiritualmente. O homem não quebra uma lei, lá em Gênesis, então judicialmente ele é condenado. Não comerás. Quebrou uma lei, você está condenado judicialmente. Mas a Bíblia diz que a dívida que era contra nós, Jesus cravou fixando-a na cruz no Calvário. Então aqui nós temos o perdão judicial. E esse perdão judicial, todo salvo recebe quando ele confessa Jesus como Salvador. Então ele recebe o perdão da culpa ou perdão judicial. A partir do momento em que ele se torna filho, todas as vezes que Deus o perdoa de maneira paternal. Então quando esse filho comete um erro e ele não recebe o perdão paternal, ao invés dele ser condenado, ele é disciplinado. O Senhor dá uma disciplina para essa pessoa, para que nessa disciplina esse filho chegue ao arrependimento. Então, às vezes, nós como filhos vamos cometer pecados que nós não vamos se arrepender imediatamente. Mas o que é que Deus vai fazer? Ele vai nos dar uma disciplina. E nessa disciplina nós vamos ser levados ao arrependimento por meio dela. Então essa é a diferença do perdão da culpa para o perdão paternal. Então o que é que acontece? Nós acreditamos que um eleito genuíno, ele nunca vai blasfemar contra o Espírito Santo. É impossível dele blasfemar, porque esses fariseus que faziam isso são considerados biblicamente como filhos de Belial. São os perdidos, são aqueles que têm o seu coração enrijecido, endurecido, e mesmo compreendendo que é Deus que está fazendo isso, eles colocam a sua fama acima daquilo tudo e atribuem uma obra do Espírito Santo
a Satanás. Então, compreendendo o contexto imediato, a gente percebe que blasfema contra o Espírito Santo é todas as vezes que alguém atribui uma obra de Deus, compreendendo que essa obra é de Deus, a Satanás. Então, pastor Elvis, eu posso questionar uma profecia? Pode. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Coríntios, que quando alguém estiver profetizando, que toda a igreja se cale e as pessoas julguem a profecia. Então eu preciso julgar a profecia. Pastor, como nós julgamos uma profecia? Pelo filtro das Escrituras. A Bíblia também diz que nós temos que provar os espíritos, para que possamos saber qual é o espírito que provém do Senhor. Então nós temos que julgar as profecias e provar os espíritos. Não é errado ter uma dúvida. Pastor, um profeta me disse uma coisa e eu estou com dúvida. Pastor, eu ouvi uma coisa de um homem, de uma visão que ele disse que teve sobre a minha vida e eu estou com dúvida. Julgue. Analise o que foi lhe dito e analise o que falaram para você com o filtro das Escrituras. Se o que falaram para você tem base bíblica, receba. Se o que falaram para você não tem base bíblica nenhuma, descarte. Você não está atribuindo uma obra de Deus a Satanás. Você está se precavendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então não tenha medo de julgar uma profecia ou de provar um espírito. Não tenha medo, tá bom? Isso é essencial e é bíblico, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido um pouco hoje com a palavra de Deus. Se ficou alguma dúvida, você pode fazer a pergunta aqui embaixo. Se te edificou, eu espero que você deixe aí um like. Se você já sabia o que era blasfema contra o Espírito Santo, coloque aqui embaixo, pastor. Que bom que eu já sabia e que estava correto. Se você ainda não sabia, coloque aqui, pastor, eu não sabia, mas agora eu aprendi com base no contexto imediato o que é a blasfema contra o Espírito Santo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua tarde, sua noite, e em breve eu volto mais rápido que eu puder, porque nem sempre acabo tendo tempo de gravar esses vídeos, tá bom? Mas eu volto assim que eu puder. Se você tiver uma sugestão de um tema aí, se eu falei alguma coisa que você queria ouvir um pouco mais, comente aqui embaixo que a gente pode estar fazendo o próximo vídeo com base no tema que você vai dar, que você está dando a sugestão aqui embaixo. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Tamo junto, família.